Na Arena Condá, o Remo garantiu nos acréscimos um empate. Resultado importante para o Leão Azul. A partida terminou em 1-1. Vamos ver os gols do jogo. Com 30 segundos do segundo tempo, a Chape fez 1-0 com o Carvalheira. E aí, aos 50 do segundo, cruzamento do Regis e a cabeçada do Luan Martins vencendo a zaga, o goleiro, e fazendo o gol de empate do Clube do Remo. 1-1. E aí, como é que a gente pode analisar o jogo? Vamos fazer como fizemos com relação ao jogo do Paysandu. O jogo ficou mais pro adversário no começo, bem mais. Primeiro tempo muito da Chape mais. foi... O primeiro tempo foi da Chape. Salve Marcelo Rangel. 4 lances. Impressionante. E a Chape, se vira o primeiro tempo vencendo ali por 2-0, não seria exagero. Porque ela teve a bola, ela tomou as iniciativas, o Remo errava tudo, né? O Remo não conseguia jogar. Impressionante, né? Não tinha ligação. Alguma surpresa na escalação do Remo ou era o que se esperava mesmo, se imaginava? Eu acho que ele escalou mal. O Remo já deveria ter conseguido mexer em algumas posições ali. E fiquei muito preocupado. Não, a dúvida é a seguinte, né? Pelo menos eu pensei. O segundo tempo do Remo, com o Regis, com o Cantídio, foi um segundo tempo melhor. Não, melhorou. E melhorou muito mais depois que ficou com um homem a mais, né? Não, tudo bem, mas melhorou. Será que não dava para ter começado com um desses jogadores? Eu penso o seguinte, se você tem jogadores que podem, né, realmente contribuir, o ideal é que você comece logo. Porque às vezes você deixa, tipo, o cara só pode jogar 30 minutos, ou botar nos 30 minutos finais. 30 minutos finais você pode estar perdendo já o jogo, não tem jeito. É o que eu penso. Eu acho que sim, a lógica... Se você tem o melhor, você começa com o melhor. Começa com o melhor. E esse é o ponto que se questiona, né? Por exemplo, o Pedro Castro, muito mal, né? Não era só ele, vamos ser justos. Não era só o Pedro Castro, né? Mas o Luan foi quem se salvou ali, né? Foi o menos pior. Hoje foi o menos pior para mim. Não, ele já tinha ido bem no jogo passado contra o Cuiabá, ele jogou bem, o Luan Martins. Agora, entendo que há um problema sério de queda de rendimento, até individual, de jogadores do Remo. É algo surpreendente, é algo impressionante. Os caras erram tudo. Olha, esse lance do gol aí no início começa o seguinte, né? Você sai do intervalo, as conversas no intervalo devem ter sido, olha, vamos, né, apertar, vamos ficar ligado. É o seguinte, passou o sufoco que passou o primeiro tempo, conseguiu segurar o resultado. Aí você volta assim, né? Houve um toque eu pensei que o Remo não tinha nem tocado na bola, alguém que toca, mas toca mal, né, que ela chega no endereço. O Remo errou muito passe, muito mais. A vida inteligente do meio campo, nenhuma. E o ataque inoperante, pô. Um outro ponto, né, tá provado realmente que o Marrone tem uma questão física muito séria, né? E isto hoje, mais do que física, clínica, né? Clínica. Foi o que me pareceu naquele lance. Agora, o pior de tudo no jogo foi a lesão do Mancha no final, né? Sim, foi terrível. Eu acho que ele perna teve... dele travou na... Pois é, e o joelho... Essa aí é o grande com a problema sensação, da grama sintética. Eu fiquei com a sensação que isso aí é ligamentar. É algo que vai demorar, né? Ele saiu de ambulância. Agora, o curioso, né? O Remo estava com um a mais, né? Aí tudo bem, reagiu, foi lá, fez o gol. Ficou com 2 a mais com a saída do Mancha. E quase tomou gol. Contra-ataque, né? E outro detalhe que não podia faltar, Guerreiro. Nos 2 minutos finais, Giovanni Pavani levou o seu amarelo. O jogo ia terminar, eu digo, puxa, legal, o Giovanni vai, né, passar em branco. Ele fez uma falta tática. Falta tática e tal. Mas foi ruim o jogo. Muito, tecnicamente, por exemplo, no segundo tempo... Não, aí houve um negócio... O próprio Chapecoense se abdicou de jogar, A Chape termina o jogo com uma bronca danada do Dalpozo, né? O Dalpozo, inclusive, reclamando, gesticulando em relação ao técnico do Remo. Porque houve uma treta. O Antônio Oliveira também foi reclamar com a arbitragem. E aí,
o Antônio Oliveira não gostou da reclamação feita pelo Dalpozo para o árbitro. E aí? Saiu aborrecido, xingando o Dalpozo. Aí o Dalpozo foi tomar satisfação. Aí o Dalpozo saiu chamando ele para ir lá pro E corredor. teve aquele lance estranho, né? De puxa calção. Puxa né? calção, puxa Abraçadeira. Só não foi pior do que o lá do jogo do PSG, que puxaram a cabeleira do sujeito. do Rendeu expulsão. Cucurella. Não, o detalhe é, até o Luan explicou na entrevista no final lá, ele tirou a abraçadeira. Assim, lógico que ele não tem direito de fazer isso, porque o Giovanni Augusto estava fazendo cera, e aí o Giovanni revidou tentando tirar o calção dele. E o cartão amarelo que o Giovanni levou, não era para ele levar, porque era para ter levado na hora lá. Foi o VAR que chamou para dar o cartão. E não pode. Tinha que ter dado vermelho. Não pode, o VAR não pode Não pode chamar interferir pra dar em lance de amarelo. Ele pode chamar para dar Aliás, tem vermelho. ocorrido isso no jogo do Atlético com o Goiás, que o Atlético ganhou. Houve um problema como esse. Quando eu digo que não há critério, Pois é, tá aí. Tá Exatamente. escancarado, né? escancarado, reiterado. E hoje era o Rodolfo Torques Marques, que é um cara experiente também. Exatamente. Ontem também era experiente. Mas o de ontem ele é um artista, né? Agora tem um detalhe. Garotaço. Para não dizer que, da questão do jogo do Remo, o torcedor pode dizer, poxa, mas tudo ruim e tal. Não, o resultado foi excelente. Sim. O resultado pro O Remo está no G4. No G4. O Remo ganhou um ponto de verdade. Foi um achado assim, Foi. Mas a Série B também comporta essas coisas, né? O Remo você está no vai G4. mal no Olha jogo só. e consegue. Às vezes você joga bem e leva um gol no final. O Remo então- está no G4, Jesse, e vai fazer 2 jogos em casa. Sim. O Remo vai jogar em casa 2 São partidas. 2 jogos assim. Considero o Novo Horizontino jogo Perigosíssimo. grande demais pro Remo. O Remo vai ter que jogar bola. Se jogar Esse essa joguinho bolinha aí não dá. Se jogar essa bola que jogou hoje, já era. Mas o Remo deve ter a volta do Pedro Rocha, né? Né? Imagina se que o Pedro Rocha volte. E outra O coisa, Regis parece que terminou inteiro. Mas só aquele tempo. É limitado aqui. Mas aí começa com cara, meu irmão. Começa num pra ritmo ter vida forte. inteligente no Pois meio é. campo que tá faltando. Questiona o Sabe, seguinte, eu cara, acho- se o melhor... Sabe o que me chamou a atenção? Pode entrar, então Eu começa continuo com com a minha tese que o Regis eu usaria sempre no segundo tempo. Guerreirão, pra mudar. Guerreiro, Mas pode acontecer de você entrar com ele no segundo tempo quando o Inês já tá morto. o Jaderson tá jogando errado? Tá jogando na posição errada? Não apareceu no jogo. O Jaderson não foi O bem. Cantígio, quando entrou, me chamou a atenção uma coisa. Vertical. Ele joga assim, olha. O tempo inteiro, o passe dele é sempre assim, vertical. O Remo não Eu tem acho que esse ele... passe. Bom, dependendo da questão física, que no Remo é uma questão que tá toda hora brotando, o Cantígio é titular, né? Sim, ele inteiro ele é titular. Titular. Mas ele tem um déficit físico, obviamente. Não é um déficit permanente, ele chegou com um déficit físico. Outro problema, Ele tem né? que O ser Klaus, recuperado. que é uma coisa também já recorrente. Por isso o jogo teve 6 substituições. Ele vai ter que Porque ficar, ele não vai poder compulsão. jogar. O Klaus não vai jogar. Não pode jogar. Tem um protocolo. 10 Tem dias. protocolo. 10 dias. Então o Klaus não joga, o Reinaldo não volta, porque a lesão do Reinaldo é grau 2. Mas eu acho que o Kaique não comprometeu tanto. Aí né? o Camutanga, Camutanga e Kaique, né? Seria isso. Tem já o Cauã, né? O Luan levou o terceiro amarelo. Mas aí você tem. Aí Será- você- E o Caio Vinícius não joga mais? Pois é. A pergunta que eu Eu acho cara que não é titular absoluto. Eu acho que cara. não é do agrado do Oliveira. Eu não sei, cara. É muito estranho, cara. Então a gente está falando dos 2 jogos em casa do Remo. Estava falando, eu volto. Porque tem esse confronto com o Novo Horizontino. Confronto direto, Que é né? confronto E direto. depois com o Avaí, que é outro confronto, Outro confronto direto. 2 clássicos. Exatamente. O Remo pode se consolidar no G4 de uma vez por todas na virada do turno Sim. com esses 2 jogos em casa. Porque depois Depois- ele sai pra pegar o Goiás, né, mano? Depois. Na verdade, Aí são. é couro. É jogo. Não, couro que eu digo assim, não tem jogo fácil. Tem Não. jogo fácil, não tem. A gente não está considerando aqui que o Paysandu vai enfrentar na próxima rodada o Curitiba e por que não conseguir um bom resultado? Será que o Novo Horizontino também no Olhos eu vou enfrentar o Remo que está no G4? Pois é, vão enfrentar aquela torcida lá e tal. Os caras pensam isso. O Avaí também não vem. O Novo Horizontino, eu assisti um pedaço do jogo, o América contra o América se reforçando. O América O fez América 1 a 0, saiu na frente. Jogando bem e depois, meu irmão, se perdeu no jogo. O problema do América eu acho que é mais emocional também, de equilíbrio, porque tomou a virada 3-1. Tite cara. Ortiz já vai pra lá, né? Pro bem ou pro mal. Porque lá no esporte ele fez onda, né? Vamos saber lá no América. Agora, se o Remo imaginar
um meio-campo mais criativo, ele poderia começar então com Caio Vinícius, Cantilho. Eu prefiro chamar de Cantilho, como chamo de Novilho. Todo mundo chama Cantilho, Novilho. Para mim, Guerreiro, se é para... E Regis, para vocês? Sim. Para mim, não. Regis, não. Não, eu não diria com o Regis, eu diria com o Vai tirar Cantilho, o Jaderson do time? O Jaderson, não. O Jaderson, o Caio Vinícius, o Jaderson e o Cantilho. Os três. Agora, não pode ser com 3 atacantes como o Remo jogou. Porque não funcionou daquela... Não, mas não está funcionando há muito tempo. Porque não tem meio. Não tem meio e a jogada das laterais, Ele ela está precisa marcada, ela povoar está o meio vigiada. pra tentar- A jogada das laterais não funcionou mais, né? Por quê? Porque os caras vigiam. Todo mundo está atento a O Remo tudo. perdeu até a alegria de jogar aqui para nós. E sem o Marrone? Se o Marrone não puder jogar. Mas aí o Pedro volta o Rocha Pedro não Rocha, volta? né? Não, mas, sim, aí fica Janderson, Adailton e Pedro Rocha, seria isso? Davó, não? Eu ou abriria da a avó. mão. Ou da avó. Da avó. Maxwell não entrou bem, não. Maxwell não voltou bem. Mas socorre o Maxwell a seguinte explicação: ele está retornando, né? Passou todo esse tempo Eu fora. até gostei da movimentação dele, embora não tenha sido assim muito O produtivo. problema do time do Remo hoje é que ele foi tão errático, né? Que. Até o Sábio, cara, tava errando passe de 2 metros, pô. A E rigor, quase o faz um Remo golaço. quase faz um golaço, mas foi a única chance além do gol. Além do gol. Porque O gol chorado, né? Porque a bola passa por um monte de gente. O goleiro se atrapalha. Sabe porque eu imaginei que a bola ia sair por trás do gol. Eu achei que ele tinha errado. Eu pensei que ele tivesse errado o cruzamento, pô. E Impressionante. me assustei quando a bola estava dentro do gol. Pois é, tem resultados, né? O Remo teve hoje muito mais sorte do que juízo. Mas arrancou um ponto importante. E ganhou um ponto lá fora, né? Mas de repente é melhor ter mais sorte que juízo do que ter juízo e não ter sorte. É verdade. É o que o torcedor está pensando, né? No fim das contas. Agora, há uma onda muito forte de rejeição ao trabalho do Oliveira. Impressionante isso. A torcida do Remo, a gente vê nas redes. O jogo mal tinha começado e Gino já tinha decretado. Esse cidadão tem que ir embora, ele vai ser desgraçado. aí saiu um empate, eu digo, e aí? Continuo, não confio nesse cidadão. Meu amigo Thiago. Mas é geral isso. Todo mundo reclamando. Tô falando no Higino, mas é geral. Até o nosso. Agora, por quê? O hidrante me disse, tá mal escalado. Eu acho que tem muito a ver com a imagem do Repar depois do jogo com o Cuiabá aqui. Né? Aquela mudança que ele fez de botar o Viseu. O que eu penso é o seguinte... E o comparativo também com o trabalho do Daniel, né? E o Antônio Oliveira, no meu entendimento, ele tinha que se permitir ouvir membros da comissão que são membros permanentes. Permanentes. E ele não fez isso. Em alguns jogos errou porque não ouviu, não Cuiabá, aceitou. As não mudanças quis foram ouvir. muito equivocadas. Vamos ouvir, então, o Antônio Oliveira. Vamos lá. Diria que hoje ganhamos um ponto. Portanto, ao contrário do último jogo em casa, que eu diria que perdemos 2, hoje ganhamos um ponto. Acho que uma primeira parte muito fraca do Remo, portanto, sobre o ponto de vista defensivo, tivemos muita dificuldade em controlar quer o jogo exterior e interior do adversário, nunca fomos uma equipa compacta, portanto, mesmo com bolas de descoberta, o bloco estava muito alto e deu que o adversário explorasse e atacasse melhor a profundidade. Tivemos alguma dificuldade e nessa situação nos primeiros 15 minutos. E agora, ouvindo o que ele disse, eu tenho que concordar. Hoje o Remo ganhou um ponto. A colocação dele abriu dizendo isso. Ele concordou com a gente. Conosco. Ontem, para mim, o Paysandu perdeu 2. Da mesma forma que a gente interpretou o empate contra o Cuiabá aqui na semana passada do Remo. A gente entende o seguinte, o Paysandu ganhou um ponto lá contra o Avaí. Mas aqui realmente perdeu, assim como o Remo perdeu. Mas também também a gente tem que... Eu tenho feito muita reflexão sobre essa história. Em casa, tem que ganhar. Não dá mais no futebol de hoje. Isso não é Não, mas num jogo como aquele de ontem, que o Paysandu foi 2 vezes atrás do placar... O Paysandu foi buscar um resultado adverso. Então ele ganhou um ponto, mas... O Remo hoje foi buscar um resultado adverso. Não desistiu no final. Não desistiu. Podia até quase então, consegue a virada. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa ter esse peso enorme de jogar dentro ou fora, dentro ou fora. Eu acho que o preconceito é com o empate.
É porque você avança porque pouco. é melhor. E, aliás, todo mundo fala, e é verdade, né? Todo mundo diz assim, pô, eu prefiro uma derrota e uma vitória do que 2 empates. Claro, Pelo regulamento é mais claro, negócio. você faz 3 pontos, né? E se empatar 2, faz 2. Eu estava vendo ontem um dos times aqui que jogou na rodada de ontem, diretamente vinculado aí a essa disputa com o Remo e Paysandu, que só ganha. Ele só ganha ou perde. Contra o Goiás, não, contra o Vila Nova, quem jogou? O cara falou isso. Eu já vejo aqui, já para ti. É um time Quer dizer, tá indo bem. Exatamente. É time que tem 7 vitórias e é mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas. Deve ter 7 vitórias, 7 derrotas e 2 empates. Por aí. Aí vai, né? Aí realmente na hora de uma disputa por posição, né, nos quesitos de desempate, que leva melhor. O primeiro critério de desempate número de vitórias. Mas no caso é o Atlético, que tem 10 derrotas e 5 vitórias e ainda vai jogar. Muito é bem. o único time que não tem empate. Só que aí também Esse aí também. já radicalizou. Bom,